Resenha do artigo Discursos, modos de subjetivação e experiências docentes no dispositivo pedagógico de iniciação à docência, de Magno Clery Palma Santos e Marlécio McNamara, por Diego Marques da Silva Medeiros. Nessa resenha, faremos uma apresentação e discussão do artigo com vistas a compreender contribuições possíveis para a aplicação do PIBID de Biologia da UFGD, que é a Universidade Federal da Grande Dourados. Esse trabalho foi proposto como uma tarefa inicial de estudos do projeto, em que cada membro da equipe ficou responsável por fazer a análise e a resenha de um artigo publicado no dossiê temático PIBID e Residência Pedagógica, as disciplinas Ciências e Biologia na relação entre escola e universidade, da Revista de Ensino de Biologia da Associação Brasileira de Ensino de Biologia, que é a ISBEMBio. Tá legal? O artigo em análise trata-se de um relato de pesquisa sobre o PIBID como um dispositivo que atua nas experiências de supervisão de professores da educação básica sobre estudantes de licenciatura no trabalho escolar. Para isso, os autores destacam que dispositivos são instrumentos discursivos e não discursivos que se constituem como qualquer coisa que tenha a capacidade de capturar, orientar, determinar, controlar os gestos, as condutas, as opiniões e os discursos dos seres viventes. Os autores também argumentam que os dispositivos têm como objetivo a disposição de algo em determinados processos, isso é, atualizar e reinterpretar práticas. Portanto, podemos compreender que o PIBID objetiva a disposição da prática docente na supervisão de licenciandos, a fim de atualizar e reinterpretar a própria prática docente. Dispositivos produzem experiências que levam à subjetivação, à constituição de sujeitos instituídos por discursos, certo? No caso do PIBID, Santos e McNamara vão afirmar que o programa se constitui como dispositivo pedagógico de iniciação à docência e está implicado em processos de subjetivação para que indivíduos façam o exercício de experienciar os modos de ser docente perante as verdades instituídas pelos discursos pedagógicos em ação nesse dispositivo. Então, diante desse contexto em que o PIBID é apresentado como um dispositivo, Santos e McNamara questionam sobre quais discursos e subjetividades são produzidos pelas ações do PIBID e de que modo mobilizam a experiência da supervisão. Para isso, realizam uma pesquisa com o objetivo de compreender o funcionamento do dispositivo de iniciação à docência na produção de discursos, subjetividades e os efeitos para a experiência da supervisão pibidiana de biologia na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, no campus de Vitória da Conquista. Os autores, Santos e McNamara, explicam que o conceito de dispositivo foi introduzido por Foucault nos anos de 1970 e se refere a um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas e enunciados científicos. O dispositivo dirige-se para a relação entre os indivíduos, como seres viventes, e o elemento histórico. E aí os autores vão dizer que, nesse sentido, o PIBID é considerado por McNamara, em um outro trabalho publicado por esse autor em 2020, como território privilegiado de atualização do dispositivo pedagógico da iniciação à docência. Em sua atualização,
concorre por meio de uma tecnologia de fetichização da iniciação à docência, fundamental para redefinir o aceitável e o desejável quanto a escolas, docência e formação em nossos dias. Segundo o referido autor, McNamara, em 2020, o PIBID é um mecanismo que promove a positivação do programa. E desse modo, Santos e McNamara, neste trabalho aqui, consideram que a sua estratégia, que é a estratégia do PIBID, é atuar nas experiências formativas para tornar-se o exemplo a ser seguido. Santos e McNamara ainda citam Castro e La Roça ao explicarem que as experiências podem ser interpretadas a partir de um estoque de conhecimentos que temos à disposição e que, ao mesmo tempo, serve para determinar a antecipação das coisas que estão por vir. Desse modo, o conceito de experiência se afasta da ideia prescritiva, autoritária e assegurada antecipadamente para um caminho da aventura, da abertura, da inquietude e sempre em produção. Assim posto, Santos e McNamara afirmam ter realizado uma pesquisa qualitativa com estratégias que sirvam, nas palavras de Gastaldo, para explorar os campos da educação, tendo por fim influenciar políticas, programas ou práticas. Os autores afirmam também a pesquisa no campo pós-crítico, em que os pesquisadores buscam examinar o status quo para desnaturalizá-lo, o que significa envolver-se na ambiciosa tarefa de explorar modos alternativos de pensar, falar e potencialmente fazer determinadas práticas sociais. E eles também citam esse autor e esse trabalho aí do autor Gastaldo para dizer isso. Contudo, a referência a esse autor Gastaldo não foi devidamente informada no trabalho. Então nós não sabemos que trabalho é esse, porque ele não foi devidamente descrito nas referências do trabalho de Santos e McNamara. Portanto, não se sabe de que obra se trata, apesar de parecer se referir ao autor antropólogo Edson Gastaldo. Em sua pesquisa, Santos e McNamara fizeram análise do discurso dos relatórios parciais e finais das atividades solicitadas pelo PIBID, o diário reflexivo ou ensaio do professor, supervisor do PIBID, e os relatórios de experiências produzidos pelos supervisores do PIBID de ciências biológicas da UESB, do campus de Vitória da Conquista, na Bahia. Pela análise, os autores realizaram um mapeamento discursivo adaptado do trabalho de Ferreira e Traversini, o trabalho de 2013, formando categorias com foco na produção de subjetividades de professores e supervisores. Assim, pretendiam tornar possível problematizar o que fez o dispositivo PIBID funcionar naquele momento para a constituição das experiências de supervisão e demonstrar as formas de condução, de constituição e posições assumidas pelos sujeitos da prática. Com a análise, Santos e McNamara inferiram sobre a produção de uma subjetividade heróica dos professores supervisores por meio dos relatórios que produziram, tornando evidente uma educação em ciências que requer sujeitos que estejam empenhados com maior vontade de busca, de aprimoramento, sujeitos que revisitem os problemas e as propostas dos projetos, revejam e avaliem a sua didática, encontre a revitalização para continuar suas ações pibidianas e escolares. Para a produção dessa subjetividade, um elemento discursivo importante foi o arranjo arquitetônico ou estrutural da demanda por espaço para reuniões ou aulas práticas, certo? O que contribui para concorrer com a produção da subjetividade superadora de dificuldades. Também contribui o discurso pedagógico da aprendizagem pelo uso de práticas experimentais de laboratório, em que os professores se
desdobram para realizar, mesmo com vistas aos tradicionais déficits estruturais, materiais e organizativos da escola pública no Brasil. Para isso, fica evidente que uma das estratégias que o PIBID produz é a busca dos supervisores por estruturas materiais e práticas da universidade. Os autores também inferem que o PIBID é experienciado pelos professores supervisores como um dispositivo que aprimora, observa e ilumina suas práticas docentes. Nesse contexto, ocorre o discurso da incerteza em que o PIBID é compreendido como boa nova para a docência e para a escola, apesar da obscuridade em torno de quem são e como agirão os bolsistas em iniciação à docência, que são os licenciados. Então, atravessados pelos discursos da avaliação da qualidade e dos métodos de trabalho, os professores supervisores parecem assumir que o PIBID os ajuda a estarem mais atentos à maneira como trabalham, no sentido de buscarem melhores resultados avaliativos junto aos estudantes. Sobre as subjetividades construídas por meio desses discursos no PIBID, do modo como os supervisores respondem às demandas, não há novas formas de subjetividades, nem escape à totalização dos indivíduos. Elas estão apegadas aos princípios iluministas que estão na base tanto das coerções que nos escravizam, quanto do discurso pedagógico moderno. Santos e McNamara também encontram a presença do discurso do aperfeiçoamento docente na construção da subjetividade aperfeiçoadora dos supervisores quanto ao dispositivo PIBID. Mesmo que o programa não seja diretamente voltado para fins de formação continuada, os supervisores se entendem em formação e se sentem contentes e satisfeitos com isso. Nas palavras dos autores, as ações do programa são multiplicadas pelo discurso do aperfeiçoamento docente, o qual visa a fazer sujeitos felizes, satisfeitos com a maneira que as suas ações têm sido desenvolvidas. Esse estado em que os sujeitos estão sendo produzidos contribui para uma relevância no campo formativo como aperfeiçoador da prática. De modo geral, o trabalho de Santos e McNamara fez compreender que o PIBID de Ciências Biológicas da UESB exerceu a função de selecionar e ensinar o que os sujeitos devem praticar e dizer para se reconhecerem como docentes, supervisores e supervisoras. A prescrição pedagógica foi um efeito dos discursos de aprendizagem em face do uso de práticas experimentais de laboratório, da incerteza, da avaliação de qualidade, dos métodos de trabalho, do aperfeiçoamento docente, da observação da prática. Enfim, o programa parece ter se comportado como uma tecnologia de governo que concorreu para a produção de subjetividades supervisoras que requerem por tipos de profissionais heróicos, guerreiros, superadores de dificuldades, ensaístas, decisivos, temerosos, atentos, organizados e não cômodos. Eles são assujeitados ao que deve ser feito para que as atividades ocorram e qual estrutura deve ser selecionada para as reuniões, de modo que aconteçam as melhores aulas. De modo geral, o PIBID criou uma racionalidade que não fortalece condutas contrárias ao que foi amplamente instituído por ele, validando as verdades discursivas no sentido da neutralidade, da iluminação e da segurança fornecidas pela ciência. Por fim, com vistas a contribuições possíveis de McNamara e Santos para a aplicação do PIBID de Biologia da UFGD, compreendemos que as amarras institucionais do programa induzem necessariamente aos aspectos gerais do dispositivo que foram identificados pelos autores do trabalho. O financiamento, as regras do programa e a tradição universitária são elementos que funcionam no sentido de controlar para que o PIBID seja um reprodutor de práticas culturais. Contudo, conscientes dessas questões, das situações que limitam uma prática progressista e transformadora do programa, a equipe do PIBID de Biologia da UFGD começa a ter condições de formar o que Freire vai denominar inédito viável, ou seja, uma realidade ainda não corrente
porém desejável e alcançável. E o que seria desejável e alcançável para um programa de iniciação à docência, em especial quanto à maneira como o dispositivo produz as subjetividades da supervisão docente? A resposta não está em deslegitimar as funções já exercidas pelo PIBID, de produção de um professor heróico, atento, efetivo e contente. Contudo, deve caminhar para uma formação que seja também crítica e política. Os atos heróicos do professorado são, sim, decorrentes de um sucateamento da escola pública e de uma hiperresponsabilização da docência como foco dos problemas e das resoluções. Costuma-se inferir que há faltas ou falhas na formação docente e que disso decorre boa parte do insucesso escolar e a dificuldade de encontrar soluções para os problemas da prática. Nesse interim, recorre-se ao controle público da formação inicial por meio de diretrizes básicas curriculares e programas como é o PIBID. Há então uma supervalorização da formação docente, o que parece fazer com que os supervisores se contentem enquanto sujeitos em formação pelo programa. Com as compreensões formadas até aqui, o PIBID de Biologia da UFGD valorizará a atitude heróica dos professores, mas sem deixar de discutir que a radicalidade do problema se deve a questões materiais político-econômicas e que, portanto, o heroísmo seria somente um ato paliativo para um problema cuja solução se encontra na atuação política da categoria docente. Também não deixará de cumprir sua parte no estímulo às atenções dos professores quanto às suas próprias práticas, buscando metodologias que atendam às demandas mais imediatas do contexto de trabalho, mas mantendo em discussão sempre as contradições que o sistema mantém em relação ao que a sociedade e, em especial, a classe trabalhadora carece. Desse modo, pretende-se sim conservar a função formativa do PIBID aos professores e supervisores, desde que essa formação ocorra no sentido da compreensão e do engajamento críticos quanto às condições materiais e históricas do ensino de ciências e de biologia nas escolas da educação básica. Essa foi a resenha do artigo Discursos, Modos de Subjetivação e Experiências Docentes no Dispositivo Pedagógico de Iniciação à Docência, dos autores Magno Clery Palma Santos e Marlécio McNamara, publicado no dossiê temático PIBID e Residência Pedagógica, as disciplinas Ciências e Biologia na relação entre escola e universidade, da Revista de Ensino de Biologia da Associação Brasileira de Ensino de Biologia, a ISBEMBio, por Diego Marques da Silva Medeiros. Ficamos por aqui. Tchau, valeu.